capítulo de número 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então, quem é o povo aqui no capítulo 3? Primeiro, Israel. Tá. O povo de Israel. Quais são as características de Israel, que é o povo de Deus aqui? Versículo 1. É um povo que Deus fez subir do Egito. Então anote aí, é um povo liberto. Segundo, de todas as famílias da terra, somente a vós conhecia. A expressão conhecia aqui, não é que Deus não conhecia as outras e só conhecia eles. A expressão conhecia aqui é intimidade. Eu só dei intimidade a vocês. Ok. E é um povo que agora não está em acordo com Deus. Versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Comentem aí vocês o capítulo 3. Pode comentar, Matheus. Podemos perceber que antes de Deus falar sobre o juízo de Israel, ele vai comentar os privilégios que Israel teve. Privilégio 1. Versículo 1. Versículo 1. Subir da terra do Egito. Privilégio 2. Intimidade. Ok? Isso. Tem mais? Não, são essas duas. Ok. Então eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Uhum. Antes de Deus começar a falar sobre o juízo, ele vai recordar Antes de Deus julgar, Deus recorda o os que ele privilégios. fez. E sobre o que eles não deram valor o que ele fez. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí então Deus vai castigar a família de Israel, porque ela deve ser o exemplo de todas as famílias das nações. O julgamento começa pela casa de Deus. Bom. No versículo 3, ele diz: andarão juntos se não tiverem acordo. Para que andem os dois juntos, tem que resolver os problemas. Para entrar em acordo, Então havia problema entre Deus e Israel ali. tem que resolver os problemas. Não tinha intimidade. Estava faltando. Então aquilo ali era uma pergunta retórica de Deus. Andarão os dois juntos se não tiver acordo? Não estamos em acordo, então nós temos que resolver esse problema. Como é que Deus vai resolver esse problema? Trazendo juízo. A expressão que aparece por 2 vezes no versículo 1 é de se preocupar. A expressão contra. Ouve a palavra que o Senhor Contra fala e contra. contra vós, filhos de Israel, E contra toda a toda a geração. família que fiz subir. Então, eles já haviam tido a experiência de ter Deus como aliado. E Deus os faz lembrar disso. Quando Deus os faz subir do Egito, Deus é aliado deles. Só que agora a realidade mudou. As posições se inverteram. Só que Deus permanece no mesmo lugar. Quem mudou de lado foi Israel. E aí o versículo 3 é a prova disso. Nós estamos em direções contrárias. Porque não há acordo entre nós. Então é por isso que eles precisam parar para ouvir a palavra que Deus fala contra eles. Porque Deus deu o maior privilégio, foi Israel que ganhou, não foi? A nação mais privilegiada foi Israel. Sim, Quanto mais privilégios, mais Mais responsabilidade eles responsabilidade. tinham, por isso que Deus vai diretamente cobrar eles. Vai confortá-los. bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Deus está dizendo, eu tenho motivo para falar Sim. contra vocês. Cairá ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? As coisas não acontecem sem motivo, Deus está dizendo. Tudo tem uma fonte, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Deus não age sem propósito. Deus não age sem propósito. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Se uma buzina toca, o povo estremece, será que quando eu falar, vocês não vão estremecer? Sim. Ele está usando aí a Pergunta lei. retórica. É assim, ele está usando a lei da causa e efeito. Ou seja, para todo efeito tem uma causa. Para toda consequência tem um motivo. Então, o leão só ruge quando ele identifica a presa e ele está para agarrar essa presa. Então, o motivo pelo qual o leão ruge é porque ele identificou a presa. O leãozinho só ruge na caverna
porque ele apanhou a presa, está para devorar essa presa. Então, assim é Deus. Olha, no capítulo 1, ele já usa a imagem de um leão para comparar ao brado de Deus. O Senhor rugirá. É o Então, 2? 2, isso. O Senhor rugirá, o Senhor bramará de Sião. Agora, capítulo 3, versículo 4, rugirá o leão no bosque. Ou seja, o Senhor vai enviar o castigo e ele tem motivo para isso. E esse castigo é um brado de Deus, ou seja, Deus quer despertar Sim. o seu povo, não E destruir. antes de o Senhor bradar a Israel, o Senhor já havia bradado a Amós lá no meio das ovelhas, lá no meio do gado. E o brado de Deus a Amós é suficiente para fazer ele sair de entre os pastores de Tecoa e ir a Israel para profetizar contra eles, porque ele era de Judá. Tecoa é uma cidade que estava em Judá, próximo a Jerusalém. E aí ele sobe para profetizar contra Israel. Mas o brado de Deus, e a gente vai ver nos próximos capítulos de Amós, foram muitos brados que Deus bradou para que Israel percebesse essa distância que eles estavam de Deus, e eles não perceberam ou não quiseram perceber, não foi suficiente para que eles abandonassem a impiedade, as práticas pecaminosas. Mas para o profeta é suficiente. Então ele está usando essas imagens que era comum lá no meio onde ele estava inserido, de um leão rugindo, de uma ave sendo apanhada. Um laço sendo levantado. Sim, era algo que ele estava acostumado a ver. É verdade. Ele era A gente pastor. vê isso. Ele já tinha presenciado como o leão agia. Como ele é boiadeiro, como ele é pastor, ele andava no meio dos animais, protegendo boi, ovelha tal, trabalhando com aquele tipo de agricultura, ele tinha acesso a essas coisas, tanto a leão quanto a laço. Então o próprio Deus fala com ele na linguagem que ele entende, e ele fala para o povo também na linguagem que o povo Que entende. o povo também Deus vai não entender. anula isso, né? A experiência Deus não que anula ele a experiência teve. dele, a capacidade dele, o Cultura limite, dele. a cultura dele. Sim. Deus Deus também. usa o que ele tem. Entendi. Então Deus fala também na linguagem da nossa cultura. Deus usa o que ele tem. Deus te usa pelo que você tem. Olha, Pedro, Pescador de homem. vinde a mim e eu vos farei pescador de homens. Era a linguagem que ele compreenderia Naquele que Deus momento. faria na vida dele. E aí Jesus chama a atenção dele com essa linguagem. Ele começa como pescador, né? Eu vou te ensinar a ser pescador. Ele é pescador, só que eu vou te ensinar a ser pescador de homem. Então ele começa como pescador em Lucas 5 e termina como pastor em João 21. Então Jesus desce ao nível dele, Jesus traz Pedro para o nível dele de pastor. O pastor desce ao nível do pescador em Lucas 5 e João 21 o pescador sobe ao nível do pastor. Porque você vai apacentar meus cordeiros e minhas ovelhas. Isso aí. Algum comentário? Não, pode continuar ali. Cara, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada antes de o profeta entregar a mensagem. Então vem o profeta também pode ser comparado ao leão, o profeta pode ser comparado, versículo 6, à buzina, Sim. porque libera o som do despertamento e Deus revela ao profeta. A palavra de Deus na boca de Amós era como um leão rugindo. Era como uma trombeta sendo tocada. Era um despertamento para o povo. Porque a trombeta tocava quando o exército estava para invadir uma cidade e esse povo ficava agoniado dentro da cidade, fugindo, procurando. Era avisando que o juiz estava chegando, mas não tinha escapatória. Estava chegando. Era só para avisar que estava chegando. Eu gosto da expressão profetas, porque sempre tinha um profeta. O que a gente tem aqui? Profeta Amós. O que a gente tem no tempo de Elias? Profeta Elias. O que tem no tempo de Samuel? Profeta Samuel. O que tem no tempo de Eliseu? Profeta Eliseu. Mas é isso que eu digo hoje. Hoje o ministério do profeta hoje, o ministério da profecia hoje é diferente do ministério do profeta daquele tempo. Porque era um profeta. Hoje não. A igreja tem profetas. Isso. Consegue entender? Sim. A igreja, Deus deu uns para profetas. É a igreja. O Espírito não está sobre um. O Espírito está sobre todos e a cada um ele usa de uma forma. No Antigo Testamento era o rei, o sacerdote, o juiz, o profeta. Acabou. Hoje toda a igreja é o sacerdócio. E toda a igreja tem em si o Espírito Santo
Coisa que eles não tinham. que pode liberar a palavra profética através da sua boca. Por isso está no plural uma profecia para o futuro. Eu creio nisso. O que está acontecendo no Brasil hoje, eu ouvi várias profecias. Sim. Eu ouvi várias profecias. Vi também. E como é que se sabe que uma pessoa é profeta? Quando a profecia dela É baseada. é baseada na palavra. E desde o Antigo Testamento já estava sendo ensinado. Você só poderia considerar a pessoa profeta examinando a profecia dela no seu cumprimento. Sim. Ok? Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é uma trombeta sendo tocada para avisar o juízo que virá sobre os homens. Então a gente precisa levar isso em consideração. 9. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. Então Deus está contra os ricos que exploravam os pobres, Sim. contra os ricos que rejeitavam sua mensagem. 10. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Quanto mais a pessoa guarda, valoriza e não é contra a violência e a destruição, ela se torna incapaz de entender o que é que Deus quer para ela. Versículo 10. Não sabem fazer. Por quê? Porque entesouram nos seus palácios violência e destruição. Então, quanto mais eu acumulo erros, eu terei incapacidade de entender o que é certo. Se você está alimentando isso, O excesso do engano tira de mim a capacidade de entender a verdade. E onde que está a violência? Nos palácios. As maiores destruições, as maiores mágoas, as maiores batalhas estão nas maiores casas, nas famílias mais ricas, nos palácios da terra. Aí no versículo 11 fala claramente: o inimigo surgirá, cercará sua terra, derribará sua fortaleza e os seus palácios serão saqueados. Ou seja, se é no palácio que tem violência, Deus vai permitir esse palácio ser invadido. sei. Olha o 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vocês querem comentar? Não pode comentar. No 12. Como o pastor livra da boca do leão duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria. Ou seja, quando as nações chegarem, o juízo vai ser tão grande que a quantidade de gente que vai sobrar em Israel é comparada a um pedacinho da orelha de uma ovelha. Então vai sobrar pouca gente. Israel é grande. Mas quando o juízo vier, é como o leão tragando a ovelha que só deixou um pedacinho da orelha. Então quando o juízo vier, a maioria das pessoas cairão. E só vai sobrar uma pequena quantidade comparado a duas pernas ou um pedacinho de orelha. Deus manda ele protestar no versículo 13. E o que a gente é? Protestante. A igreja tem que protestar. Ok. Deus fala ao profeta, né? Ouça e proteste. Então quem ouve a palavra de Deus, quem recebe a mensagem de Deus, tem ousadia para protestar. E o profeta tinha ousadia para isso, para protestar, porque ele recebeu de Deus essa missão. Hoje é a igreja. A igreja tem a missão de profetizar. A igreja tem a missão de protestar. A igreja tem a missão de falar. 14. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, essa expressão é juízo. Eu vou fazer com que vocês se lembrem das vossas transgressões. Isso é visitar as transgressões. Porque o pecado também atrai Deus. De que forma? Juízo. Juízo. E você tinha comentado naquele dia, lembra? Aqui na porta? O 14? Sim. Você lembra? O que você comentou? Questão do 14 e 15. Ah, sim, da casa, né? Isso. Não, mas primeiro o 14. Os chifres do altar serão cortados. Por quê? Porque quando a pessoa estava fugindo de um perigo de morte, para onde ela ia? Se agarrava. Se agarrava no chifre do altar. E enquanto ela não fosse julgada,
enquanto ela está segurando o chifre do altar ali, né? Não podia. Ela não podia ser morta. Mas Deus está dizendo, o chifre do altar vai ser cortado. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Eu vou tirar de vocês a chance de escapar do juízo terrenal. Eu vou tirar a chance de você escapar da morte. O juízo de Deus é terrível. Eu não entendo como as pessoas brincam com o pecado, cara. Ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém escapa. Assim como Deus sabe que Ele não vai escapar da dor de ver nossos pecados, e Ele sabe disso, a gente também tem que entender que se vivermos na prática do pecado, nós não vamos escapar da dor do juízo de Deus. Então, antes do juízo, o aviso. Antes da sentença, a advertência. Se Deus cumpriu as promessas, agora Ele vai cumprir também o juízo. 15. Pra gente encerrar o 3. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Os ricos de Samaria, os príncipes de Samaria, eles acumulando tesouros para si, alguns deles chegavam a ter 2 casas. Tá aí no versículo 15. Casa de inverno, Casa de verão. casa de verão. Tava frio, casa de verão. Calor, casa de inverno. Então, e casas de marfim. Como... Meu Deus. Quantos minutos já deu aí? 23.